Nossa aula de geografia, a página 78. Vamos falar da cidade do Brasil, as cidades do Brasil atualmente, hoje em dia, né? A maioria das pessoas que vivem nas cidades trabalha em indústrias, bancos, lojas, mercados e supermercados, consultórios médicos ou dentários, farmácias, escolas, oficinas, lanchonetes, padaria, restaurantes, shoppings, hospitais e em diversos outros lugares, realizando trabalhos relacionados às atividades dos setores secundário e terciário. Olha aí, padeiro, garçonete, mecânico, dentista. Atualmente, a maioria dos brasileiros vive em cidades. A rápida urbanização não apenas aumentou a população urbana, como também fez surgir novas cidades por todo o país. Até 1960, somente as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro eram consideradas metrópoles, porque eram as únicas que possuíam mais de 1 milhão de habitantes. Também concentravam um grande número de indústrias e diversos tipos de serviços, como bancos, hospitais, comércios, escolas, universidades, órgãos governamentais e veículos de comunicação, sedes de jornais, revistas, emissoras de rádio e televisão. Mas aí, olha aí, você sabia, a partir de 1970, em todo o país, o crescimento de grandes cidades que adquiriram o perfil de metrópole. Conforme as metrópoles brasileiras foram crescendo, as áreas urbanizadas de municípios vizinhos foram se aproximando. Esse processo acontece da seguinte forma: uma cidade grande começa a crescer de tal forma que as cidades pequenas e médias acabam ficando próximas a ela. Essas grandes áreas urbanizadas são chamadas de regiões metropolitanas. De acordo com os dados do IBGE, o Brasil possuía oficialmente até o ano de 2000 22 regiões metropolitanas dentro do Brasil. As regiões metropolitanas que se desenvolveram em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador, Fortaleza, Curitiba e Belém estão entre as 10 mais importantes do país. As cidades possuem uma área central que, em geral, corresponde à parte mais antiga e onde há normalmente maior concentração de pessoas, comércio e diversos serviços. A localização geográfica do centro da cidade não precisa ser a parte central da área urbana, porque o que define o centro de uma cidade é o movimento de pessoas e atividades, bem como a presença de edifícios. Grandes e médias cidades podem ter mais de um centro, devido ao crescimento das cidades. Nos centros urbanos podem existir o chamado centro velho ou centro histórico e o centro novo. Este último abriga escritórios, bancos e sedes de empresas, muitos dos quais no passado localizavam-se no centro antigo, onde começou o povoamento da cidade. Então, aqui embaixo tem uma pesquisa que nós vamos falar na nossa aula online sobre o centro velho da cidade de Porto Alegre. Vamos falar sobre isso na nossa aula. A vida nas cidades, página 80. Nas cidades, as pessoas estão sempre circulando entre os lugares, indo e vindo de seus trabalhos, escolas, lojas, hospitais, entre um bairro e outro e até mesmo entre um município e outro. Por exemplo, nós moramos, a maioria dos alunos da nossa sala moram na cidade, no município de São Paulo, Mas tem algumas crianças que moram em Guarulhos, que é outro município, um município vizinho. Pessoas se movimentando em uma estação de metrô, rua comercial da cidade de Santa Inês, Maranhão. Com tantas pessoas se movimentando diariamente pelas ruas, não é difícil imaginar que existam muitos problemas no dia a dia de uma cidade, Nas grandes cidades, principalmente nas grandes capitais, os congestionamentos, o trânsito, provocados pela quantidade crescente de veículos que circulam pelas ruas e avenidas estão passando dos limites. Muito triste, Porque nós perdemos muito tempo no trânsito. Congestionamento, motorista irritado. Isso vai causando, um estresse no ser humano. Página 81. A poluição do ar e dos rios, a poluição visual, o aumento do lixo e do barulho são alguns problemas que acabam por fazer parte
da paisagem urbana, prejudicando a qualidade de vida dos habitantes. Mulher falando ao celular no centro da cidade. Lixo jogado na calçada da Rua Vitória, no bairro da Luz, São Paulo. As pessoas não têm educação ambiental, né? Precisamos ter essa consciência de não jogar lixo na rua. Com o número cada vez maior de pessoas vivendo nas cidades, surge a necessidade de ampliar recursos básicos como mais moradias, mais ruas e avenidas pavimentadas, asfaltadas, né? Melhores condições de transporte público é muito cheio, muito lotado, eles precisam aumentar o transporte público, mais escolas e melhor atendimento médico hospitalar, aumento das redes de esgoto, água encanada e energia elétrica também. Entretanto, o atendimento dessas necessidades básicas nem sempre chega de maneira satisfatória a todos os que vivem nas cidades. Como consequência, grande parte da população urbana, em especial a parte da população economicamente menos favorecida, sofre diariamente. Para pensar, o respeito às regras e a habilidade de pensar nas necessidades dos outros e não apenas nas próprias ajudariam na organização das cidades? Claro que sim, né? Devemos pensar sempre no outro, né? Não jogando lixo na rua, né? Não infringindo as leis. Dessa forma a gente pode ajudar na organização das cidades. Na página 82. Mas a vida nas cidades não é feita só de problemas. A dona Ivone, por exemplo, de 79 anos, e sempre viveu no bairro do Cambuci, na cidade de São Paulo. Esta é a história que ela contou de como era viver nesse espaço. Dona Ivone é o nome da minha mãe, olha a coincidência aí. O Largo do Cambuci e a Avenida Lins de Vasconcelos eram os pontos mais frequentados onde os rapazes e as moças passeavam e tiravam linha. Naquela época isso era o mesmo que paquerar, então tirar linha era paquerar. Na Rua Clímaco Barbosa tinha um cinema que hoje já não existe mais. No Largo do Cambuci o comércio era intenso. Na década de 1950, às vezes quando os bondes quebravam, íamos a pé até o centro para trabalhar, ir a médicos ou passear nos finais de semana. A novidade foi a chegada da televisão. Em uma das lojas foi colocada uma televisão na vitrine, que ficava ligada e todos podiam ver. Outra atração era os circos de rua. Quando chegavam no largo, as pessoas levavam seus banquinhos para ver as apresentações e era uma folia. Nessa época, as ruas eram tranquilas, não tinha a quantidade de automóveis, nem os perigos de hoje. À noite, após o jantar, era comum as pessoas colocarem cadeiras nas portas de suas casas e ficarem ali sentadas, conversando com os vizinhos, enquanto as crianças brincavam de esconde-esconde e pega-pega antes de dormir. Não existia, o hábito de assistir TV, mesmo porque eram poucas pessoas que já conseguiam ter uma TV. Era muito cara, A TV era raro quem tinha. Então, eles se reuniam, muitas vezes, minha mãe conta, que as pessoas se reuniam para assistir televisão na casa do vizinho, Quando um vizinho comprava TV, convidava os outros para assistir televisão. Internet nem pensar, gente, nessa época não existia, Era um mundo bem diferente do que nós vivemos hoje em dia. E por isso, nessa aula agora, nós vamos usar a revista, Se vocês tiverem revistas para recorte, cole. Se não tiver, tudo bem, nós vamos desenhar. Vamos fazer. Depois de ter estudado um pouco os problemas e as vantagens da vida nas cidades, faça no espaço abaixo um cartão postal com recortes de revistas, desenhos e frases sobre a vida na cidade. Represente a sua visão da cidade e da vida que se leva nesse espaço. Então, aqui nós vamos retratar a cidade hoje em dia. Um cartão postal mostra, pontos turísticos da cidade. Nós podemos fazer um trânsito movimentado, nós podemos colocar algum monumento. Então, você vai pegar a sua revista e vai fazer uma colagem da sua cidade, com prédios, apartamentos, sobrados, casas, Isso vamos terminar na nossa aula online. Fiquem com Deus, se cuidem!